Saudamos os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor. A palavra de Deus lá no Evangelho de João, o capítulo 1, versículo 14, ele diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu convido você a, nesse momento, a entoar louvor ao Senhor através desse versículo, amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória. Vimos sua glória, vimos sua glória, Jesus. E vimos sua glória. Vimos sua glória, vimos sua glória, Jesus. Cante conosco. É só vocês meditarem no texto, verso 14 de João. Entoe conosco essa canção, amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça
aleluia. Senhor, nosso Deus, estamos em Tua presença e queremos louvar o Teu nome, Senhor, porque estamos, ó Pai amado, a celebrar o cumprimento da promessa do Senhor. O Senhor, há muitos anos atrás, cumpriu em Sua palavra, trazendo ao Teu povo várias profecias, de que, ó Deus, através de uma mulher, nasceria aquele, Senhor, que esmagaria a cabeça da serpente, que nos libertaria do pecado, que nos resgataria, Senhor. E hoje estamos celebrando, Senhor amado, porque vimos a Tua glória, porque vimos a Tua glória, Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo, Ele trouxe luz, luz para iluminar, ó Deus amado, todo aquele que se anda, que está em trevas. Luz para nos dar vida. E hoje em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Enquanto muitos estão a comemorar um Natal diferente, nós estamos celebrando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que veio a este mundo para se entregar como oferta por nós. Aquele que é o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o nosso Emanuel, o Deus conosco. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, pois Tu és o Deus cumpridor de promessas. Como, ó Deus, estudamos nessa manhã as bondades do Senhor, a justiça do Senhor, ela tem se manifestada dia após dia. E a manifestação, ó Deus, que nós recebemos de Ti é o próprio Cristo. Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Pai querido. Muito obrigado pelo maior presente que nós já recebemos, Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Amém? Nós vamos continuar louvando ao Senhor. E a Bíblia lá no versículo 1 de João ainda nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória.
cante conosco. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra e o Verbo. Mais uma vez, cante conosco. O Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra e o Verbo. E o Verbo. E o Verbo. Aleluia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra e o Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso que o profeta Isaías, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no capítulo 9, no versículo 6, ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Verbo que se fez carne, que nasceu entre nós, ele tem sobre os seus ombros esses títulos. Ele é o nosso Senhor e Rei. Ele é o Deus maravilhoso. Ele é o Deus conselheiro. Ele é o Deus forte. É o Pai da eternidade. É o Príncipe da paz. Eu convido você a ficar de pé. E nós vamos cantar essa canção. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome, Senhor, é maravilhoso, é conselheiro, é príncipe da paz. E Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. Aleluia. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã.
Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus, a minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Shitsekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Tirei o Deus, a minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Shitsekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Shitsekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Eu quero ouvir a igreja cantando mais uma vez esse refrão. Jeová Rafa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Shitsekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Shitsekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Aplauda ao Senhor, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, aquele que tudo governa. Aleluia. Queridos irmãos, quando nós vimos a história do Senhor Jesus, que aqui na terra esteve, e a gente vai ver as pessoas que foram agraciadas por Deus para servir ao Senhor. A nossa igreja, nós passamos por algumas semanas do mês de dezembro e final de novembro, falando sobre o prazer de servir ao Senhor.
E para o cumprimento dessa profecia, lá no livro de Lucas, o capítulo 1, nós vamos ver uma mulher que Deus escolhe para essa tão grande missão. Mas quando essa mulher recebe de Deus essa tão grande missão de servir ao Senhor, trazendo, carregando o Filho de Deus para cumprimento da promessa, essa mulher ela se enche de gozo, se enche de alegria, e ela diz a oração, o cântico de Maria, que é uma oração que diz, do versículo 46 ao 56, diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Repetindo aqui o versículo 49, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Assim como Maria, nós fomos agraciados pelo poderoso. O poderoso Deus tem nos feito grandes coisas. E precisamos estar assim como ela, com os nossos corações agradecidos e com a disposição de engrandecer aquele que é santo. Amém? Vamos entoar essa canção neste momento. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tens feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Meu Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor.
após esse cântico de Maria, a gente vai ver também a oração de um pai que também não podia ter filhos, mas que Deus cumpre a sua promessa. Da família de Zacarias, ele vem trazer o precursor de Jesus, João Batista. E quando João Batista ora ao Senhor, agradecendo pela bênção recebida, ele fala sobre o menino Deus que estaria vindo a este mundo. E ele diz: graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aí quando nós retornamos para o texto lido de Isaías, o capítulo 9, nós vamos ver o profeta Isaías ainda dizendo: o povo que andava em trevas, no versículo 2, viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aleluia. Cristo Jesus é a luz do mundo. É a luz que vem brilhar nas trevas deste mundo. E que vem trazer luz para o nosso viver, que nos tira do pecado e nos traz para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para que possamos brilhar também com Ele. E em Cristo nós somos essas pequenas luzes, porque Jesus diz que nós também somos luz neste mundo. Amém? Eu convido você a entoar esse cântico ao Senhor, este hino. É um hino do cantor cristão, mas eu creio que todos aqui, alguns conheçam. Brilha em mim, Jesus. Aleluia. Convide a Jesus a brilhar em seu viver nessa noite. Amém? Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz-nos morar sobre os povos, tua graça e perdão, vem ordenar, traz a luz, ó Senhor. Eis que chego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. No teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras a alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai,
tua majestade, teu reflexo em nossas faces. Cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos a graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Mais uma vez, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos, tra graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Haja luz, Senhor, sobre os povos. Haja luz, Senhor, em todas as nações. Que a luz de Cristo possa fazer transbordar a graça, o perdão e o amor do nosso Deus. Amém? Aleluia. Os irmãos podem sentar. E nós vamos ainda continuar aqui nas nossas visitas à palavra. E ainda no livro de Lucas, no capítulo 2, o versículo 14, a Bíblia diz que essa promessa se cumpre. E após Maria e José irem até Belém, a estrela guia os pastores até o encontro de Jesus. Mas no dia, irmãos, aquele nascimento, de uma forma tão diferenciada. Não foi numa maternidade que o nosso Rei Jesus nasceu. Não foi num grande berço. O nosso Senhor nasce no estábulo, numa manjedoura. E ali naquela manjedoura, pastores estão ali junto. Os animais que naquele estábulo estavam. E a presença do coro celestial, o exército celestial, aparece nos céus, louvando e bendizendo a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nós vamos entoar uma canção e eu queria que vocês só estivessem aí nos acompanhando com o coro, porque o coro é bem fácil. É esse mesmo coro que vocês estão vendo aqui. Nós vamos ensaiar com a igreja, porque eu quero ouvir vocês. Amém? Conseguem fazer sozinhos? Vamos lá? Para ver se vocês pegaram. Vamos fazer esse belo coral ao Senhor, amém? Louve com palmas
porque o nosso Deus, Ele merece. Aplauda o Senhor. Cântico de júbilos, porque nasceu o nosso Senhor. Deus nas alturas, glória ao Senhor, o nosso Redentor. Alerta, ó terra, e entoa o canto que ressoa. O mundo pecador tem grande sorte boa. A nova se vos dá, e quão alegre soa. Nasceu o Redentor. Amém?
Desculpe aqui, irmãos. Nós invertimos a canção. Eu convido vocês a se colocar de pé e vamos cantar Os Anjos Te Louvam. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, Ele é o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, porque Ele é sempre fiel e nos dá a vitória. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, Ele é o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, porque Ele é sempre fiel e nos dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, Ele é o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, porque Ele é sempre fiel e nos dá a vitória. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, Ele é o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, porque Ele é sempre fiel e nos dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Aleluia! Santo é o Senhor. Nós precisamos continuar cantando aleluia, glória ao Senhor que nasceu e que nos trouxe vida. Queridos irmãos, isso não é uma história contada. Isso é algo que aconteceu e foi real. E hoje estamos aqui podendo celebrar ao menino nascido em Belém e celebrar ao Rei dos Reis, porque hoje nós temos vida em Deus. E assim como os anjos cantam, a igreja ela precisa cantar, não só em dezembro. A igreja precisa cantar todos os dias, porque Cristo, Ele nasce todos os dias nos nossos corações. Cristo nasce todos os dias na nossa casa, nasce todos os dias em nossa família. E Ele precisa continuar nascendo no coração de todos aqueles que ainda estão em trevas. E é por isso que nós devemos entoar, alerta, ó terra, e entoa o canto que ressoa. Nasceu o Redentor. Amém?
passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todos se rasgou, dos montes através o brado ressoou, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. Nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, nas asas esse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. O eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta a terra entoa, alegre e boa, ó gozo divinal, amor celestial, quem pode te sondar ou ter um outro igual? Poseu da morte réu, goza aventura tal, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alegre a terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. Aleluia, nasceu o Redentor. Amém? Nós vamos continuar louvando ao Senhor, a esse Deus que nasceu, a esse Deus que vive, a esse Deus que cumpriu a sua promessa, que aqui esteve, escolhendo 12 homens e ensinando, mas que teve o principal papel de cumprir, entregando a sua vida na cruz do Calvário. E queridos, o cumprimento maior não é o nascimento, mas é a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E essa morte, ela tem uma simbologia para a gente muito maior, porque foi através desse sacrifício de Cristo na cruz que hoje eu e você tem a vida, e a vida eterna. Aleluia. E é por isso que nós cantamos, é por isso que nós entoamos, é por isso que dizemos que Ele é o nosso Emanuel, que Ele é o nosso Deus conosco, que Ele é o Cristo encarnado de Deus, o Verbo que se fez carne, o Verbo que habitou entre nós.
E Ele habitou entre nós para nos trazer vida. Vida em abundância. Uma vida que não perece mais. Que não se acaba mais. Mas é uma vida que nós temos uma promessa ao Senhor. De que viveremos com Ele nos céus de glória. Aleluia! Igreja de Cristo Jesus, não esqueça dessa promessa do Senhor. Ele virá e voltará para buscar a sua igreja. Mas enquanto isso, a igreja está aqui. Mas o Emmanuel está conosco. Ele está presente. Ele está lutando e guerreando as nossas guerras e nos dando a vitória. É por isso que nós vamos celebrar Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. O Deus conosco está aqui nessa noite, amém? Aleluia. Se você pode dar brados de vitória, brados de celebração ao Senhor, celebre a Ele, porque Ele vive e reina para todos sempre, amém? Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emmanuel, 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 Emmanuel.
Deus presente, Deus conosco. Nós vamos nesse momento continuar louvando ao Senhor. E você vai estar, nesse momento de adoração, você vai estar trazendo os seus dízimos e ofertas ao Senhor. A gente vai fazer de uma maneira diferente, não precisa você sentar, você pode continuar de pé. Você faz esse momento de consagração a Deus, porque a gente vai cantar dizendo: no início eras a palavra. Lembra que iniciamos o culto dizendo que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, e que tudo que foi feito através dele. No início eras a palavra, com Deus, o Altíssimo, o mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou, Cristo se revela a nós. E ó quão lindo é esse nome, querido irmão, ó quão lindo esse nome é, ó quão poderoso esse nome é, quão maravilhoso esse nome é, o nome de Jesus, o nome que venceu o inferno, que venceu a morte, que venceu o nosso maior adversário, o diabo, e que hoje, nele, em Cristo, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ressuscitaste, vives.
forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor, Ele é poderoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor, Ele é lindo, 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 lindo é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Santo é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Majestoso é o Senhor. Aleluia. E a Bíblia nos diz, amados, que porque Ele se entregou como cordeiro mudo, porque Ele se despiu da sua glória e não desejou nada a não ser cumprir a vontade de Deus. A Bíblia diz que Ele recebe o nome que está acima de todo nome, e que diante do Senhor, do nosso Yeshua HaMashiach, aleluia, toda a terra há de se dobrar e há de confessar que Ele é o Senhor, aleluia. Dê um brado de vitória a Ele, aleluia. Irmãos, cumpriu-se a profecia do Senhor. O nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, venceu a morte, venceu a cruz, venceu todas as coisas, para que nós pudéssemos reinar com Ele em glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 E a Tua palavra nos diz, Senhor, que Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos vivendo dias em que nós temos visto a palavra se cumprir. A terra tem dado sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele virá para buscar a sua igreja. E nós, como igreja, Senhor, nos colocamos diante de Ti nessa noite. E queremos Te pedir, Santo Deus, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos lave com o Teu sangue, que o Senhor nos cubra com a Tua glória. Diante de Ti, Senhor, estamos como oferta viva no Teu altar. E o que mais deseja o nosso coração nesta noite é Te render glória, é Te render glória, é Te dar louvores, é Te magnificar, Senhor, é Te exaltar, é Te bendizer, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. Recebe-nos, Paizinho querido, nessa noite. Recebe a nossa adoração. Recebe os dízimos e as ofertas trazidas ao Teu altar. Abençoa os Teus filhos com provisão. E que nesta noite
o Espírito Santo de Deus possa invadir cada lar que nos acompanha através da sua tela, do celular, do smartphone ou da sua TV. Que a graça do Senhor, que a bondade do Senhor, que a misericórdia do Senhor seja contigo, meu amado irmão, nessa noite. E que a presença abundante do Deus Emanuel continue a se mover neste lugar, no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. Eu convido a nossa irmã Alessandra. Graça e paz, meus irmãos. Se tivéssemos de terminar o culto agora, nada ficaria a desejar. Porque aqui, desde que quando entramos, adoramos ao nosso Deus, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E que veio com uma missão, nós cantamos aqui, e que voltará. Amém? Você tem essa esperança? Você tem essa certeza? Porque é verdade. E a nossa palavra nesta noite, encerrando este culto cantado, que nós começamos falando sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Esse mesmo Verbo que no princípio estava com Deus e era Deus, ele nasceu com um propósito. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos nesta noite. O Evangelho de Mateus, ele começa falando sobre a genealogia de Jesus. De onde Jesus vem? Qual é a sua raiz? Qual é a sua ancestralidade? E este culto, que muito falou sobre o cumprimento da promessa, no Antigo Testamento, muitos dos profetas já prediziam a vinda do Messias. Isaías foi uma dessas pessoas, foi um desses profetas que predisse a vinda do Messias. Lá em 722, ainda antes de Cristo, tanto tempo atrás, houve essas promessas, as quais aqui já foram lidas, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, que um menino ia nascer, e um filho se nos deu, e o principado e o governo estava sobre os seus ombros, e ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, Pai forte, Deus da eternidade, Príncipe da paz. 722 anos antes de Cristo. Deus é Deus de promessa e é Deus que cumpre as suas promessas. Muitos dos profetas, quando prediziam as suas profecias,
profecias dadas por Deus, muitos achavam que era para o tempo presente, mas muitos morreram na esperança de que outros pudessem alcançar estas promessas. E a gente vê isso com Miqueias, a gente vê isso com Isaías, até mesmo Daniel. A gente vê todos falando sobre a vinda do Messias. E agora chega o tempo oportuno de Deus, através dessas genealogias, para mostrar que Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Foi isso que Jeremias falou. Ou melhor, Deus falou para Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 12. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus é Deus de palavra. E chega o tempo que depois de todas estas gerações, Jesus nasce. Versículo 18, acompanhe comigo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu a sua mulher. Amém? Irmãos, esta profecia, a qual Mateus diz aqui, no versículo de número 22, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Que profeta foi esse? Profeta Isaías. Se você pegar o texto de Isaías 7, capítulo 7, versículo 14, você vai ver esse mesmo texto há 720 anos atrás, antes de Cristo, ele falando lá no texto que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e ele seria chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus é Deus de promessas. Deus cumpre as suas promessas. Para quê? Qual a finalidade? O texto é bastante claro, quando aqui no versículo 21 diz o propósito pelo qual Jesus nasceu. O propósito que ele viria para salvar o seu povo dos seus pecados. E é isso que nesta noite nós estamos celebrando, a nossa libertação. Cristo veio para nos libertar, para nos salvar, para nos dar a verdadeira liberdade do pecado, para que nós pudéssemos ser livres por completo dos nossos pecados. E eu fico a imaginar aquela cena toda com José, e logo depois o texto em Mateus, ele vai seguir falando de alguns homens da ciência, homens que detinham todo um conhecimento, homens cheios de sabedoria, mas que mesmo na posição em que eles estavam, de conhecimento, de sabedoria e de ciência, eles foram em busca do Rei dos Judeus. Ele foi em busca daquele que é o Rei dos Reis,
Senhor dos senhores. E Jesus nasce em Belém, diz o Mateus capítulo 2. E neste tempo, o rei Herodes, ele governava a Judeia. Mas aqueles homens, ditos magos, eles vieram do Oriente, de um lugar muito longe. E eles foram até Jerusalém para perguntar onde estava aquele que é nascido rei dos judeus? Porque eles tinham vindo de muito longe, eles tinham vindo do Oriente e eles viram uma estrela que apontava o nascimento deste grande rei e eles queriam adorá-lo. E aqui eu fico a olhar aquelas autoridades da ciência, do conhecimento, se dobrando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, querendo encontrar aquele que era muito maior do que eles, aquele que trazia a esperança para um povo que andava em trevas. Só que quando ele chega para fazer esta pergunta justamente ao rei Herodes, aquele homem se turba, ele fica perturbado. Sabe por que ele ficou perturbado? Diz aqui o versículo 3 do capítulo 2. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Sabe por quê? Porque, no fundo, todo homem, e isso eu ouvi de um músico falando uma certa vez, de que todo homem, ele quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas Deus quis ser homem para resgatar o homem. E aquele Herodes que era um rei, ele queria a glória para ele. Ele queria ser rei. E lembremos que em um momento ele não dá glória a Deus e ele morre, porque ele quer ser Deus e ele não pode ser Deus. A glória só é devida a ele. E os homens têm isso em seus corações. Eles querem ser importantes diante da sociedade. Muitas vezes eles se enaltecem, eles querem crescer tanto em orgulho que eles não querem ser somente homens, eles querem ser reis. E mais do que reis, eles querem ser Deus. Mas a glória só pode ser dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já foi dito aqui que um dia haverá de todo joelho se dobrar, toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas Deus, diferente do homem, quis ser homem para alcançar um homem. E aí a gente vai lembrar do texto que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, que ele esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz, para que viesse a alcançar a mim e alcançar você, para lhe libertar, para lhe salvar, para nos salvar. Irmãos, onde temos deixado Jesus? Esta semana eu precisei sair, fui ao centro e todos sabem que nesta semana, as semanas anteriores ao Natal, as ruas estão cheias de luzes, cheias de enfeites. E as pessoas, elas estão cada vez mais distantes do verdadeiro sentido do Natal. As pessoas estão nas ruas, mesmo com pouco dinheiro, preocupadas, e isso nós vimos durante esta semana. Pessoas preocupadas com qual roupa iria vestir. As pessoas preocupadas com o que iriam comer, ceiar. As pessoas preocupadas
com trocas de presentes, as pessoas preocupadas com a decoração de suas casas, as pessoas preocupadas com o horário, se estava tarde, se já estava na hora, as pessoas preocupadas com a comida, em querer comer, muitas vezes nem tão interessada em confraternizar-se, em olhar para o próximo, mas somente olhando para si mesmas. Eu não quero dizer com isso, e não estou condenando aqui quem tem essas preocupações, mas eu quero falar-lhes de uma observação muito simples que eu tive. Nesta minha saída ao centro, e olhando esse montoado de pessoas que saíam de um lado para outro a procurar coisas, eu entrei dentro de um shopping, me dirigindo para a estação da Lapa. E geralmente a gente vai nesses locais, eu passei somente de passagem, porque estava a pé, não estava de carro. E as pessoas ali rodeadas naqueles shoppings, muito bonita a decoração inclusive, mas todos em redor de um símbolo que não retrata o Natal. Os pais com tanta alegria, com seus smartphones, tirando fotos de seus filhos no colo do Papai Noel, pedindo que eles deem um sorriso bonito, e fotos e mais fotos, selfies e mais selfies, todos felizes diante daquela praça central, a praça principal, onde naquela praça principal estavam aqueles que as pessoas têm colocado seus olhos. Um homem, um velhinho, o Noel, o barbudo, o gordinho, o do gorro vermelho, com seus sacos de presentes. E todos ali, embebecidos, anestesiados, enganados com aquela vislumbrante decoração, e todos felizes, porque os filhos estavam ali tirando selfies. E eu procurei onde estava o presépio naquele shopping. Eu encontrei. Eu encontrei aquele presépio num lugar muito escanteado, sem ninguém que pudesse que estava por perto, num lugar sem nenhum atrativo, num canto, num lugar onde a loja não mais existia, estava fechada, e num canto lá mofarado, um lugar esquecido, que as pessoas quando passavam nem olhavam para ele. E eu olhei lá, o presépio, totalmente abandonado, sem que ninguém estivesse ali tirando selfie, ninguém ali tirando fotos, ninguém ali fazendo nada. Simplesmente estava num lugar onde todos passavam desapercebidos. Eu vi isso nas ruas. E eu fiquei pensando, qual o lugar que você, meu amigo, meu irmão, tem deixado Jesus na sua vida? É no centro da sua vida que ele é mais importante? Ou ele está lá naquele cantinho bem esquecido no seu dia a dia, quando você está transitando? Porque naquele shopping, grande shopping, estava no cantinho lá, e eu não encontrei ninguém lá. Mas no lugar central, no lugar principal, na praça principal, estava o velhinho Noel. E todos ali felizes e se enganando com o verdadeiro sentido do Natal. A nossa reflexão nessa noite, meus irmãos, é onde você tem deixado Jesus na sua vida. Onde é que Jesus tem essa importância? Os reis magos no passado saíram do Oriente e se dobraram com toda a sua sabedoria, sapiência, foram buscar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para adorá-lo. Saíram de muito longe. E você? E nós? Estamos dando o primeiro lugar ao Rei que temos celebrado?
a nossa libertação, a nossa salvação? Ou ele está como naquele shopping, lá no cantinho, esquecido, só lembrado, talvez até ali colocaram por desencargo de consciência para não dizer que ele não estava, bota ele ali, naquele canto lá, ninguém nem olha. O principal está no centro da praça. E na sua vida, e na minha vida, que importância Jesus tem quando você vem adorar? Você tem se preocupado mais com as coisas deste mundo? Onde Jesus está em sua casa? Está no centro do seu lar? Está dentro da sua casa? Você tem dado a honra a Ele que é devida? É essa reflexão que nós trazemos nesta noite. Jesus nasceu para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele veio para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E Ele fez por amor. Ele muito lhe amou. Ele muito me amou. E por isso Ele preferiu descer, se humilhar neste corpo humano, para que Ele pudesse nos alcançar. Deus que está acima nos céus fez questão de descer a nossa estatura para nos alcançar para si, para que pudéssemos ter vida eterna, vida com abundância. Isto é amor. Isto é amor. Ser servo, servir para nos alcançar. E foi por isso que os profetas muito profetizaram no passado. Muitos dos que profetizaram não chegaram a ver. Somente alguns tiveram o privilégio, que estavam ansiando, como já foi dito aqui. Tiveram alguns, sim. No Evangelho de Lucas, nós vamos ver alguns profetas que estavam aguardando a vinda e que, quando o viram no templo, o adoraram, porque o seu coração se encheu de alegria ao ver que Deus tinha cumprido a sua promessa. Nós vamos ver Simeão louvando a Deus no capítulo 2 de Lucas. Um homem que era justo, um homem que era temente a Deus e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre aquele homem. E pelo próprio Espírito de Deus foi revelado a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E é um momento que ele, pelo Espírito, impelido pelo Espírito, ele vai ao templo. E é quando os pais trazem o menino Jesus para, segundo ali aquela lei, levarem ao templo, apresentarem Jesus. Simeão, ele toma o menino em seus braços. Versículo 28 do capítulo 2. E louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este é posto para a queda e para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Sim, e uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Mas não foi Simeão somente que aguardava o cumprimento da promessa. Tem também uma profetisa, versículo 36. Havia também uma profetisa,
por nome Ana. Ela era filha de Fenuel, da tribo de Azé. Era uma mulher que era avançada em idade. E ela já tendo vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, agora ela era viúva, de quase 84 anos. E ela não se afastava do templo, servindo a Deus de noite e de dia, através de orações e de jejuns. Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito daquele menino, o menino Jesus, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Assim que cumpriram tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E a Bíblia diz que o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos aqueles que aguardavam a vinda daquele menino naquela época, porque perseveravam, Deus deu a oportunidade de ver. Foi o exemplo que acabamos de ler de Simeão e de Ana. E eu quero dizer que Jesus nasceu, cresceu, como todos sabem. Jesus fez o seu ministério aqui na terra, morreu, mas ressuscitou ao 3º dia, e vivo está. E a promessa de que Jesus voltará, uma segunda volta, ainda permanece. Nós precisamos continuar acreditando nas promessas de Deus, porque Ele mesmo prometeu Jesus, que Ele iria para o Pai, prepararia lugar. Por isso não era para nós turbarmos os nossos corações. O Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, vai dizer: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, mas creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês: vou preparar-vos lugar, para no lugar onde eu estiver, estejais vós também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A promessa de Jesus ainda vigora nos dias de hoje. E Jesus precisa encontrar em nosso coração essa fé. Você tem fé? Será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Você continua crendo? Você crê nas promessas? Porque se você crê, você vai viver conforme a sua fé, perseverando e crendo nesta palavra. Mas se você não crê, você não vai ter os olhos fitos na eternidade, esperando, aguardando a vinda do Senhor. Você vai estar se enganando, como muitos outros aí fora estão se enganando, com bebida, comida e com coisas que não dizem nada a respeito àquilo que o reino de Deus é. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz, é alegria no Espírito Santo. É isso que é o reino de Deus. Quem tem fé, crê nessa palavra, aguarda a segunda vinda do Senhor, orando, adorando, buscando e colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, em qualquer circunstância. Que a gente aprenda a dar sempre o primeiro lugar e dar o primeiro lugar especial da nossa vida ao nosso Deus, para que Ele venha receber sempre das nossas vidas a honra que é devida ao seu nome e a glória que Ele tanto merece. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar agradecendo. Logo depois eu quero convidar o pastor Pereira para dar a bênção. Mas nós vamos orar em nome de Jesus. Pai,
Que alegria nós termos um Deus que quis se tornar homem para nos alcançar, que deixou a sua glória, deixou o seu esplendor, deixou, Senhor, toda a sua majestade para ser um servo obediente ao Senhor Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra. Mas deixou tudo isso por amor Ele se entregou, por amor Ele se doou, para que fôssemos alcançados, para que fôssemos livres do pecado que tanto aprisionou a alma humana. O pecado que tirou toda a alegria do ser humano. O pecado que afastou o homem de Deus. O pecado que destruiu a amizade do homem para com Deus. Agora Ele vem restaurar. Nós queremos agradecer, Senhor, porque a Tua promessa, ela se cumpriu. A Tua promessa, ela se cumpriu para que pudéssemos hoje celebrarmos ao Senhor. E para que pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Nós queremos agradecer pela vida de Jesus, pela vinda. Nós queremos agradecer, Senhor, porque no momento em que Ele esteve aqui, Ele cumpriu o seu ministério, morreu e ressuscitou, e Ele voltará, porque assim, como pela promessa dos profetas que o Senhor deu, nesta segunda volta, agora é Ele mesmo que promete. Não é mais os profetas que dizem que Ele vai voltar, agora é o próprio Deus que afirma, é o próprio Deus que agora promete que Ele vai voltar para nos buscar. E é por isso que nós te louvamos, Senhor, que esta fé, essa singela fé, possa estar viva dentro dos nossos corações, para que possamos aguardar com esperança a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele encontre fé em nossos corações quando Ele retornar à terra. Ó Senhor, que venhamos dar a glória devida ao Seu nome. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória. Que nós possamos reverenciar o nome do Senhor todos os dias da nossa vida e dar sempre a melhor parte, o melhor lugar no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o pastor Pereira para impetrar a bênção sobre nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus, que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre nós, igreja do Senhor aqui, a igreja do Senhor em casa, a igreja do Senhor espalhada em todo lugar. E o povo de Deus que está aqui diz amém e graças a Deus. Com a oração silenciosa, estamos nos despedindo. Tenham todos uma semana bem-aventurada. Essa semana nós vamos dar continuidade na quarta, e na sexta teremos o culto da virada,
queremos conclamar a todos para estarmos juntos de joelhos, agradecendo a Deus, adorando a Deus e nos preparando para servi-lo nos anos que se aproxima, 2022 a seguir. Deus abençoe.